E aí, pessoal, beleza? Mais um tópico avançado, desta vez tratamento de pele, uma técnica chamada separação de frequência, muito usada e com certeza vai dar um toque muito profissional para as fotos de vocês em se tratando de maquiagem digital, tratamento de pele. Eu vou aplicar aqui um exemplo para mostrar para vocês. É importante comentar de início que todo tratamento de pele neste nível de separação de frequência deve ser feito após os outros tratamentos, após correção de luz, após correção de manchas maiores, com as ferramentas que a gente já viu, seja de recuperação de manchas ou correção, enfim. Então, eu vou fazer esses ajustes de forma rápida, o vídeo será acelerado e depois a gente volta aqui para a gente poder abordar já a separação de frequência com a foto tratada já nesse tratamento inicial, esse tratamento básico. Vamos lá. Pronto. Fiz a recuperação ali, fiz o tratamento das manchas maiores, tá? Corrigi cor, corrigi luz, tudo mais, em algumas partes bem pontuais. E agora vamos partir para o tratamento em si, que é a separação de frequência. Eu vou nomear essa camada como tratamento inicial, para tomar como base. É legal que se nomeie as camadas. E esta camada eu vou duplicar uma vez e vou chamar como baixa frequência. Vou duplicar de novo e vou chamar como alta frequência. O que é a separação de frequência? É separar a cor em camadas diferentes, cor de textura. Assim eu consigo tratar textura sem influenciar a cor e vice-versa. Cor sem influenciar a textura. Assim eu consigo, por exemplo, suavizar a cor da pele, né, ou fazer um tratamento de cor sem alterar a textura, porque muitas vezes a gente vê aquele tratamento de pele em que a pele fica muito lisa, a ponto de não aparecer os detalhes da pele, né? Ela fica muito lisa. Isso fica muito falso, gera um resultado muito falso. Então, se a gente conseguir fazer a separação de frequência, separando a textura da cor, a gente consegue fazer os tratamentos preservando a textura da pele, tá? Então, isso é muito legal, vai dar um acabamento muito melhor. Bom, a baixa frequência é a cor e a alta frequência é a textura. Então, o que eu vou fazer na baixa frequência? Tá? Eu vou suavizá-la aplicando um filtro de desfoque gaussiano. E eu vou aplicar um filtro, eu só vou desativar aqui a alta frequência para vocês poderem ver aqui o nível do filtro que eu vou aplicar. Geralmente é um nível baixo, entre 4 e 5. Tá? Então, à medida que eu vou aumentando, eu vou percebendo que os detalhes vão diminuindo, vai ficando só a cor. Essa é a intenção. Por isso que eu estou aplicando um desfoque na baixa frequência. Já que ela é para ter só o tom e só as cores, com o desfoque gaussiano, eu vou eliminar os detalhes. Eu vou querer que fique só a cor mesmo. Então, ó, geralmente num 5, num 6, ó, eu já consigo fazer com que fique só a cor e os detalhes dos poros somem. Então, entre 4 e 5. Tá? Certo. Agora eu vou preparar a camada de alta frequência. Voltei a visibilidade dela para a gente poder ver aqui, né? Então, a baixa frequência, desfoque gaussiano entre 4 e 5 pixels. Alta frequência, agora vem um detalhe bem técnico. Bem técnico. Vou lá em imagem, aplicar imagem, apply image, a gente não tinha feito isso ainda. Em origem, eu vou deixar como está. Em camada, eu vou selecionar a baixa frequência, ou seja, a camada de baixo. Eu estou na alta. Em camada, eu vou selecionar a baixa. Canal RGB, deixo desmarcado inverter, como é o padrão. E em mesclagem, eu coloco subtrair, aqui embaixo. Tá? Então, ele vai subtrair a camada de baixa frequência. Ele vai tirar
a camada vai tirar a cor. Com isso vai ficar só a textura. Opacidade 100%. Muito importante, escala 2, deslocamento 128. Quando vocês colocarem esses valores de escala 2 e 128 deslocamentos, vocês vão ter esse resultado cinza. E é isso mesmo que tem que acontecer. Ele vai buscar o cinza nos detalhes. Ele vai preencher o que não é detalhe com cinza. Tá? Então, esse é o ponto médio. 2, 128. Feito isto aqui, eu aplico um OK. E nesta camada, eu vou aplicar para tirar o cinza e ficar só a textura. Vou lá em Blend Modes, os modos de mistura, e seleciono a opção Luz Linear. Luz linear. O que vai acontecer? Vai voltar como era antes. Mesmo a camada estando cinza, eu consigo ver exatamente como se fosse o tratamento inicial. Tá? Mas a textura está aqui. Tá? Se eu for desativar todas as camadas, ó, a textura ela está aqui. Ó. Só as texturas no cinza. Os detalhes. Vamos voltar à ativação. Agora, isso que eu acabei de fazer foi só a preparação. Eu fiz a separação das frequências com a cor e com a textura. Agora nós vamos começar o tratamento. Para começar o tratamento, suavizando a pele, o próximo passo é duplicar a baixa frequência e aplicar um desfoque ainda maior para suavizar ainda mais. Tá? Então, aquela suavização que a gente fez antes foi só para separar a cor. Agora a gente vai separar mesmo as manchas, vai tirar as imperfeições daquela cor que tinha com desfoque ainda maior. Então, Ctrl J, vou colocar baixa frequência tratamento, o nome. E aqui eu vou aplicar um filtro de desfoque gaussiano com o dobro que eu coloquei antes. Então, se eu coloquei 6, eu vou colocar 12. Se eu coloquei 5, vou colocar 10. 4, 8. Então, coloquei 12 aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou aplicar uma máscara aqui, uma máscara de camada. E aí um truque para vocês. Se vocês quiserem aplicar rapidamente uma máscara de camada totalmente preta, que esconda isto, quando eu aplico uma máscara de camada aqui, ele aplica branca e eu vou pintando com preto. Né? Mas se eu quiser fazer o inverso, se eu quiser esconder e pintar com branco que eu quero revelar. Então, segurem a tecla Alt e só depois de segurar a tecla Alt, de estar pressionando a tecla Alt, criem a máscara. Olha o que ele vai fazer. Ele vai criar uma máscara preta dessa vez e vai esconder o desfoque gaussiano de tudo. E aí o que eu vou fazer? Aproximar um pouco. Vou selecionar o pincel com a cor branca. Vou colocar nele um tamanho legal, né? Tamanho do olho, geralmente. Uma dureza 0. E vou pintar nessa máscara a parte da pele que eu quero suavizar. Olha lá. Percebam que ele está mantendo os detalhes e está suavizando a pele dela. Aqui. Aí eu não estou pintando o olho, não estou pintando os lábios, só a pele. Tá? Se há alguma área de pele que vocês não querem, algum reflexo, algo do tipo, um brilho, vocês não pintam. Esta é a separação de frequência. Percebam, vou aproximar um pouco mais aqui, e vou agrupar tudo isto, essas 3 camadas, que é a separação e o tratamento, selecionei elas, com Ctrl G numa pasta. Vou até nomear ela como separação de frequência. Pronto. Percebam o antes, percebam o depois. Olha como houve uma suavização de pele, só que essa suavização ela preservou os detalhes principais, os poros da modelo. Isso fez com que a maquiagem ficasse muito, muito mais perfeita. Muito mais perfeita. Se já há uma maquiagem inicial, o tratamento é ainda melhor. Olha o antes
e olho depois. Vamos a outro exemplo, dessa vez com outro modelo para ter uma segunda referência. Então eu vou repetir todos os meus passos. Pronto, fiz um tratamento inicial de cor e de algumas marcas de expressão. E agora vamos à separação de frequência. Vou corrigir aqui. Pronto. Separação de frequência. Duplicar duas vezes. Nomear a camada de baixo como baixa. Baixa frequência. Camada de cima como alta. Vou desabilitar a camada de cima para ver o nível de desfoque que eu preciso para baixa. Então vamos lá, desfoque gaussiano. Um 6,4 já está legal, um 6. Vou na alta frequência, imagem, aplicar imagem, e ele já gravou os meus dados de escala e 128 e subtrair. Eu só tenho que trocar aqui a camada para baixa, tá? Embaixo da origem. Pronto, está tudo cinza porque ficou legal. E trocar para luz linear, linear light, o modo de mistura da alta frequência para que volte à aparência normal. Fique só a textura ali sem o cinza. Vou duplicar a baixa frequência, começar o tratamento nela. Criar a máscara com a cor invertida, segurando o Alt. Aplicar aqui, tinha esquecido, né? Um desfoque gaussiano com o dobro, então 12. Pronto. E na máscara preta, vou aproximar para ver os detalhes, pintar com pincel branco tudo que eu quero suavizar na pele dele. Pronto. Tudo ordenado, organizado, tratado para poder fazer a comparação. Percebam, então, o antes e o depois. De um aspecto geral, o antes e o depois. Antes, depois. Aplica uma suavidade muito maior. Então ficam aí essas dicas de uma técnica bem profissional de tratamento de pele que vocês podem complementar os ajustes anteriores que a gente tinha feito e assim obter um resultado ainda melhor caso vocês precisem de uma maquiagem digital, aí uma suavização de pele mais profissional. Grande abraço, até a próxima aula.